tarde. Eu me chamo Luana e aqui comigo está Damaris. Nós somos da Prefeitura do Recife, na Secretaria de Infraestrutura, e vamos apresentar aqui o trabalho que vamos fazendo em BIM, Gestão da Informação em Projetos de Contenção de Encosta. A Secretaria de Infraestrutura, atualmente, ela trabalha em vários eixos, né, da engenharia, restauros, habitacionais, requalificação viárias, parques, obra de artes especiais, calçadas, canais macro e encostas. Nossa carteira de projeto atualmente são 598 projetos, onde a grande maioria está concentrada em projetos de encostas. Só para contextualizar vocês um pouco, em 2021, no início da gestão, a gente já vinha exigindo nos nossos editais a contratação de nossos projetos em BIM. Porém, em maio, o ano de 2022 foi um grande marco, né, na gestão, porque em maio de 2022 houve um evento de chuva, onde choveu 686 milímetros. Para vocês terem uma ideia desse volume, isso representa 206% previsto para a média histórica do mês. E aí, em paralelo a isso, o que é que aconteceu? Aconteceu um fenômeno natural, ondas leste, onde apenas no período de 26 a 30 de maio, desse todo acumulado, né, do mês, choveu 528 milímetros. E aí, o que aconteceu? Tivemos 48 óbitos, e aí a equipe se viu num grande desafio. Qual o grande desafio? Para vocês terem ideia desses 48 óbitos, só 14 óbitos foram na comunidade de Milagres, uma área de 70 mil metros quadrados, onde são mais de 700 famílias beneficiadas, onde tivemos uma intervenção bem integrada. Uma intervenção integrada tanto de urbanização, com urbanismo social, e assim como com participação da comunidade na construção desse projeto, e também com várias soluções, onde um mix de engenharias, né? Cortina atirantada, solo grampeado, solo reforçado, retaludamento, pavimentação de rua, qualificação de sistema de drenagem e implantação de reservatórios de detenção. Aqui é só algumas imagens, né? Só ilustrando melhor o projeto. E aí, aí vocês me perguntam, Luana, o que é que a chuva teve a ver com esse marco, né, no BIM? Com esse evento de chuva, né, como vocês podem observar, esse é o mapa de calor, né, das ocorrências. E aí nós presenciamos um grande desafio, onde 45 milhões foram investidos apenas para a elaboração de projetos de encosta. Isso gerou aí 11 contratos e mais de 400 projetos de encosta. A gente ficou no grande desafio, né? Porque esses 400 projetos foram somados já na nossa carteira de projetos, mas, ao mesmo tempo, a gente tinha, né, a responsabilidade de aprovar a maior quantidade de projetos, né, em um curto prazo, e, ao mesmo tempo, conseguir salvar mais vidas, e, assim como a gente poder aproveitar as obras para serem feitas no verão. Além disso, o prefeito João Campos e o vice, atual secretário de Infraestrutura, Vitor Marques, ele abraçou essa ideia. E aí, o que a gente fez? A gente fez uma grande estruturação em BIM, na Secretaria de Infraestrutura, onde a gente começou com aquisição de equipamentos, capacitação de equipes, e assim como melhorou, reestruturou nossos editais em exigência dos nossos projetos em BIM. Eu vou passar agora a palavra a Damaris para continuar a mostrar um pouquinho do nosso trabalho. Isso. E aí, como a Ana falou, a gente tinha esse grande objetivo de aprovar o maior número de projetos possíveis, né, nesse curto espaço de tempo. E aí, os objetivos que a gente teve com a contratação, né, em BIM,
a redução de prazo, a redução também de aditivos de obra, para que a gente pudesse otimizar esses recursos, uma melhor comunicação também com a comunidade, né? Inclusive, além da comunidade também, os outros atores envolvidos, mas como a gente buscava esses projetos integrados, era muito importante que a comunidade conseguisse visualizar o que a gente estava projetando, né? Uma maior assertividade e uma qualidade aprimorada dos projetos. E aí, a gente antes, né, a gente tinha essa metodologia de análise de projetos, vamos dizer assim, tradicional, né, antes da implantação do nosso CDE, que foi o grande estruturador, né, o Autodesk Docs. A gente recebia esses projetos das contratadas, cada uma no seu CDE. Então, isso era uma grande dificuldade, porque as informações elas estavam pulverizadas, elas não estavam em um mesmo local para a gente conseguir gerir isso. E aí a gente fazia a análise desses projetos, a gente emitia um relatório, um documento tipo texto, então a gente tinha que tirar print do projeto, fazer setinha, indicação, e além disso a gente não tinha a rastreabilidade desse documento. Então, são vários analistas, né? Eles não conseguiam trabalhar ao mesmo tempo no documento e ainda corria o risco de um alterar a informação do outro, enfim. E aí o fluxo seguia, né? Se o projeto fosse aprovado, ótimo, maravilha. Se não, a gente voltava para as contratadas, para que elas pudessem responder aquele formulário em texto, que aí corria outro risco de alteração, né? De perda de informação. E voltava com a entrega dos projetos, enfim. Então, essa aqui é a carinha do relatório antigo, né? Então, vocês podem ver aí que tinham várias respostas. Às vezes, chegava na resposta 10 e não estava resolvido o que precisava ser resolvido. E aí, a gente, diante desse desafio, né, dessa quantidade de projetos, mais de 400 projetos contratados, a gente não podia continuar analisando o projeto dessa forma. Então, a gente partiu para a estruturação do nosso CDE, certo? Definindo a estrutura de pastas com um nível de pastas gerenciais e para distinguir o ambiente gerencial do ambiente administrativo, de controle de contrato, de medição, enfim. Inclusive também para restringir, né, o acesso. O segundo nível de pastas seria com o nome de cada projeto. Como a Luana falou, a gente tinha 11 contratos, mas mais de 400 projetos. Então, esses contratos, invariavelmente, tinham inúmeros projetos, e aí a gente precisava nomear, né, essas pastas por projeto. E aí um terceiro nível, que seriam as disciplinas de cada projeto de infraestrutura, né, que a gente contratou lá no termo de referência. Após a estruturação de pastas, a gente fez a categorização também das issues, né, das não conformidades. Essa estruturação foi por disciplina também de projeto, que a gente conseguia agrupar melhor. Então, todos os projetos que a gente tinha contratado, a gente tem uma categoria de issue, que aí o próprio analista pode atribuir essa categoria e depois fica mais fácil a gente filtrar, a gente ver qual a disciplina que tem mais problemas gerados e conseguir atuar com um foco maior, né? Além dessa categorização, a gente também fez a definição das causas raiz, que a gente agrupou vários itens. Então, a gente foi percebendo os principais itens de problema de projeto, a ausência de referências ou normativo, que aí a gente precisava citar uma norma que não foi citada por uma decisão de projeto para respaldar um memorial de cálculo. Problemas de compatibilização entre disciplinas. Então, um projeto de drenagem estava de uma forma, no geométrico não representava o que estava no projeto de drenagem, então a gente tem essa categoria também. Outra categoria que a gente criou foi o descumprimento de requisito normativo ou de recomendação técnica. A gente tem um padrão na prefeitura por exemplo, de elementos de drenagem. A gente tem os requisitos normativos mesmo, que a gente precisa seguir, tanto da parte de contenção, de fator de segurança, tudo isso. E aí a gente encontrava muitos problemas de descumprimento desses requisitos. Informações incompletas ou com alguma inconsistência. Então, dentro da mesma disciplina, imagine que na prancha tinha uma informação, no relatório tinha outra, ou na nota executiva da prancha, ou então no modelo estava alguma coisa inconsistente na mesma disciplina. E itens de padronização, que são erros de grafia, ou erro de representação, enfim.
E aí, depois, a gente estabeleceu o fluxo de aprovação em 2 etapas. Então, a gente tem a submissão do pacote de entrega pela contratada. Após essa submissão, os analistas eles iniciam o processo de revisão e aí fazem as issues. Depois, essa revisão é passada para a gerência, que faz a análise dessas não conformidades. E aí a gente faz a devolutiva para a contratada com um relatório gerado, que a gente vai ver um pouquinho mais na frente. Ainda para padronizar essas análises, né, devido ao número de analistas, e às vezes tinha uma mudança de analista no meio do processo de aprovação de um projeto. Então, a gente criou um checklist, que nada mais é do que um roteiro de aprovação, porque aí qualquer profissional que chegasse, ele saberia o que ele precisaria olhar no projeto, e a gente conseguiria, assim, projetos mais uniformizados também, de nível de detalhamento, de nível de informação, e tudo isso que a gente precisa, né, já que eram muitas contratadas. Então, aqui a gente pode observar, né, uma issue criada na modelagem. Aqui é uma prancha assim, com algumas não conformidades. Então, imaginem esse número de não conformidades no Word, copiando e colando, tirando print e fazendo referência e pintando de cor. Respondo está atendido, não está atendido, enfim. E aí, com a implantação, né, do Docs, a gente conseguiu fazer isso de forma muito mais sistemática, organizada e mais entendível até para as contratadas. Aqui é o relatório, né, que ele é gerado também automaticamente. Então, todas as informações ficam aqui. A gente tem no backlog dessas informações todas as alterações, todo mundo que alterou, todo mundo que mexeu, qualquer atributo que tenha. Então, isso também é muito bom para que a gente possa ver. Às vezes, os contratados também submetiam um projeto. Quando a gente estava no meio da análise, aí submetia outro, aí o analista, meu Deus, eu estou louco, ou o que foi que aconteceu, né? E aí a gente não sabia o que tinha acontecido, e aí agora a gente consegue fazer todo esse rastreamento. Aqui a gente mostra, né, os projetos, quando eles são submetidos, e aí são rejeitados ou aprovados, então fica lá o status na prancha. Isso também evita que a gente pegue arquivo errado para licitação, enfim, versão de projeto obsoleta. Então, todo esse controle fica lá no CDE. Além disso, a gente também consegue ver o status das issues. Então, aquelas que estavam amarelinha, é a primeira vez que elas tinham sido criadas, né? E aqui a gente já vê algumas em azul, que são pendentes de atendimento, ou seja, elas foram criadas, estavam lá, e o contratado não revisou, né, o projetista não revisou, ou então que ela foi realmente atendida, foi fechada e ela aparece já em cinza, mas a gente fica com o controle de que ali tinha um problema que foi resolvido ou não, ele está pendente ainda. Então, após esse fluxo de revisões, né, a gente tem todos os projetos aí aprovados. E aí, de resultados alcançados, a gente teve uma redução de cerca de 40% no tempo dessas análises, então, consequentemente, também no tempo de aprovação desses projetos, né? A gente teve uma padronização nessa organização dos arquivos, automação de processos, eficiência operacional e, assim, para vocês terem uma noção, em 2 anos e meio, né, de maio de 2022 para cá, a gente conseguiu aprovar 144 projetos que geraram uma carteira de investimento de 500 milhões em obra. Então, assim, é muito projeto, realmente foi um esforço, assim, de todos, né, da equipe, da alta gestão, de todo mundo. E, além disso, a gente atualmente tem 87 projetos em fase de aprovação e de análise. Então, realmente, se a gente não tivesse feito essa estruturação, a gente com certeza não teria esse resultado para vir mostrar aqui para vocês. Acho que é isso. Obrigada.